Olá, pessoal! Hoje vamos ler Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e 80. Vamos recordar o contexto literário. Havia um sacerdote chamado Zacarias, da família de Abias, que era casado com Isabel, da família de Arão. Ambos eram justos, idosos e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Essas são as informações a respeito dos personagens e nos diz muito. Primeiro, que se eles tivessem um filho, teria tudo para ser um sumo sacerdote, porque sendo Zacarias da família de Abias, era da linhagem direta de Arão, da tribo de Levi, que era um critério para ser um sumo sacerdote. E ainda mais porque Isabel pertencia também a essa mesma linhagem. E o plus é que ambos eram justos. Ora, sendo o sumo sacerdote um cargo de muito poder religioso, político, social, podem imaginar o que isso implica? Segundo, essas informações são um arquétipo de história nas escrituras. Lembram de Abraão e Sara, pais de Isaac, idosos, sem filhos? Lembram de Elcana e Ana, pais de Samuel? A mesma coisa. No fundo, esse modo de contar a história diz que se vem um filho, esse será alguém especial, um escolhido por Deus. Dito isso, podemos ver qual expectativa cria o narrador a respeito desse casal. Pois bem, tocou que um dia Zacarias iria exercer a função no templo e um mensageiro do Senhor anunciou a ele que eles teriam um filho e se chamaria Yohanan, que em português a gente chama João. Diz o mensageiro que ele seria grande diante de Deus, que não beberia vinho, estaria cheio do Espírito Santo, que muitos filhos de Israel voltariam ao Senhor e esse filho, Joanã, teria o espírito e o poder de Elias para converter os rebeldes à sabedoria dos justos, e etc, etc. E impõe silêncio a Zacarias até a realização desses acontecimentos. E assim foi. Isabel ficou grávida. E aqui inicia-se o nosso texto. Diz: completou-se o tempo de Isabel dar à luz. Ela teve um menino. Aquele anúncio do mensageiro a Zacarias começa a cumprir. Falta saber quando seria a realização daquele argumento, que ele seria grande, que não ia tomar vinho, ter o espírito e o poder de Elias. Será que ele ia ser sumo sacerdote? Voltemos à história. Os vizinhos e parentes contentes. E conforme os costumes judaicos, no 8º dia, leva o menino para a circuncisão. E é nesse dia que a criança recebe o nome. E aqui cabe toda a nossa atenção, porque o narrador descreve detalhadamente tudo. Diz: queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, mas a mãe disse: não, ele se chamará João. Engraçado, somente Zacarias e a gente sabíamos o nome escolhido por Deus. Isso quer dizer, ou pelo menos podemos deduzir, que Zacarias havia comentado com a esposa e que ambos passaram a gravidez, matutando aquela mensagem. Claro, Zacarias guardou silêncio, mas comunicou à sua companheira. Afinal, ambos eram responsáveis pela criança. E lembremos, eram justos. As pessoas estranham o nome de João, dizendo que ninguém entre os parentes tinha aquele nome, e etc. E perguntaram a Zacarias, e ele escreveu na tabuazinha: Joanã. As pessoas se admiraram, João. E a partir daí, a boca e a língua de Zacarias se soltaram. Quer dizer, ele voltou à sua vida normal, exerce seu trabalho de sacerdote. Pois bem, a história ganhou repercussão. O sacerdote Zacarias e Isabel, descendentes de Arão, tiveram um filho. E olha o que o narrador descreve.
tem essa precisão em nos contar o que as pessoas pensavam quando sabia desse acontecimento. Diz: e todos os que ouviam essas coisas as guardavam em seus corações, dizendo: o que esse menino vai ser? E essa também é a nossa pergunta, porque tudo o que sabemos sobre a vida desse casal e sobre a mensagem do mensageiro do Senhor a Zacarias, essa efetivamente é a nossa pergunta. E conclui o texto assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia nos desertos, até o dia em que apareceu em público a Israel. Portanto, João não foi sumo sacerdote, nem sequer foi ou pôde ser sacerdote como o pai. Por quê? Para sabermos, teremos que continuar a leitura até o capítulo 3. O narrador diz que quando João apareceu em público, existiam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, coisa que nunca se tinha visto na história de Israel, 2 sumos sacerdotes. E pior, um deles nem pertencia à tribo de Levi, como era Caifás. Já Anás, sim, era de linhagem levítica, mas fez todos os seus filhos sumo sacerdote. E agora ocupava sua função de sumo sacerdote com Caifás. E acreditem, Caifás era seu genro. Uma corrupção tinha se instaurado dentro do templo. No entanto, Lucas, nesse capítulo, no capítulo 3, versículo 2, diz: a palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Quer dizer, a palavra não estava no templo com os sumos sacerdotes. O que podemos dizer dessa história? O que será desse menino? Foi a pergunta provocadora do narrador no final do nosso texto de hoje. Diante da corrupção instaurada no lugar sagrado, onde religião e política institucionalizada se aliam, onde uma única família comanda tudo, a economia, a religião, o escolhido de Deus não faz parte. Vai para o deserto. E a palavra de Deus está com ele. E ele não somente se aparta, volta, tal como Elias, denunciando o sistema injusto, exortando a partilha, a prática da justiça e anunciando a boa notícia do reino. Viva João Batista, um verdadeiro sumo sacerdote. Um abraço, boa meditação e até a próxima.